Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo para mais um vídeo revelador, meus nobres e queridos irmãos. A dica veio por Gustavo Castro, esse guerreiro aqui sempre conosco, mandando boas dicas. Desde já fico agradecimento a você, Gustavo Castro. Como eu digo, o canal é feito por todos nós, a nossa união, meus irmãos. E a matéria está aqui no Story e diz o seguinte, ó: teoria da conspiração que envolve o Simpson prevê catástrofe para este sábado. Especulações em fóruns da internet apontam que algo grande estaria para acontecer em 24 de setembro, no caso amanhã eu estou fazendo esse vídeo no dia 23. Bom, quando vem com essas datas precisas, né, é importante dizer que essa matéria é de 22 de setembro de 2022, então muito recente. Eu preciso dizer que quando eles falam assim, datas precisas, meus irmãos, sempre dá errado. Por exemplo, um cara que a gente tem muito respeito, a maioria dos dispersos de alguma forma já ouviu alguma coisa sobre ele ou alguma matéria dele, que é o Alex Jones. E o cara literalmente meteu os pés pelas mãos. Ele disse, né, que as pessoas que acabaram falecendo em uma escola, né, os alunos, foram vítimas lá. Não vou dar detalhes do caso para não prejudicar o nosso alcance, mas ele dizendo que era uma farsa, isso e aquilo. E foi uma irresponsabilidade dele muito grande, meus irmãos, porque se ele tinha essa desconfiança, o que é que ele deveria ter feito? Ele deveria ter investigado, ter ficado na cola, ter feito vídeos flagrando as tais pessoas vivas, mas na verdade foi um surto na cabeça dele e que agora está jogando por terra todo o trabalho dele. Tudo que eles queriam, o próprio Alex Jones permitiu. E agora está aí pagando multas milionárias e vai falir, porque é assim que o sistema faz. Quando se fala de Simpson, meus irmãos, não precisa dizer que é teoria da conspiração, porque várias catástrofes, várias mazelas que a gente enfrentou, de todos os tipos que você pensar, já foi mostrado no anime e com pouco tempo se realizaram. A própria eleição do Donald Trump, coisas que aconteceram, como um ataque lá no Capitólio, tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos e o anime já tinha mostrado há muito tempo. É uma coisa enigmática, que deixa realmente com a cara mexendo e os olhos rodando, essas pessoas que não acreditam, que acham que é só conspiração. Mas aí quando você vê a grande mídia, tá na UOL aqui, ó, no canal oficial da Story, quando eles vêm dizer isso aqui, por quê? Vamos ridicularizar fatos, vamos tirar a credibilidade disso aqui, porque marcando uma data e não acontece, o que é que você vai pensar? Lá vem, isso é besteira, de vez em quando é que acerta uma na cagada, você vai pensar isso, mas é muito rico em detalhes, só que não tem data, meu irmão, para essas coisas acontecer, você tem que esperar. Aí olha a matéria, já classifica assim, ó: uma teoria da conspiração que envolve um episódio de Os Simpson prevê uma grande catástrofe para o sábado 24 de nove de 2022. A estranha história também está relacionada a uma fala desastrada de um parlamentar alemão. Afinal, do que se tratam esses rumores? Tudo começou em fóruns alemães do grupo de teoria da conspiração, QAnon. Foi lá que passou a circular um vídeo mostrando um discurso do parlamentar alemão Friedrich Merz sobre a treta, né, daquele país lá também, que você sabe qual é, os dois países que estão em treta. Ao se dirigir aos seus colegas na Câmara, em determinado momento ele diz que todos se lembrarão onde estavam em 24 de setembro, mas ele se corrigiu logo em seguida. Na verdade, o político estava se referindo ao dia 24 de fevereiro, quando começou a invasão lá do outro país, aquele outro país, tá certo? País do Zangief. Apesar da correção, para os teoristas da conspiração, a fala equivocada serviu para os teoristas, incrível essa palavra aqui, né? Teoristas, quase a outra, né? Se você mudar algumas letras aqui, você já sabe o que fica. Então veja como é que está se criminalizando, né? Você pensar por si próprio, porque eles vão te classificar como teoristas da conspiração, já associando com o outro. Então vai ser crime você pensar por si próprio, criar a sua própria interpretação dos fatos baseado no que você está vivendo. Não pode, não poderá mais. O livre pensamento está no fim, meus irmãos. Dizem que ele sabe de alguma coisa catastrófica que está para acontecer nesse sábado. Segundo eles, um plano secreto estaria para ser colocado em prática em 24 de setembro. Para completar a confusão, os seguidores do QAnon ainda colocaram o Simpson na história. É bem interessante aqui, meu irmão, que esses grupos assim oficiais e conhecidos é feito pelo próprio sistema. Isso já foi denunciado por mais de uma vez, nós já falamos isso aqui há uma década, que pessoas grandes do grande sistema, certo, com autoridade, já vieram dizer, né, serviço de inteligência de um certo país já disse que quando um assunto sigiloso, quando algum segredo escapa e não tem como segurar, a palavra dita você não segura, já era, não tem como segurar. Então o que é que você faz? Você solta outras versões, várias versões, para que as pessoas não saibam qual é a verdadeira, e cada uma mais extraordinária, mais absurda do que a outra. Essas outras versões geralmente são muito mais interessantes do que a verdadeira, é muito mais fantasiosa. Então as pessoas escolhem sempre o quê? O pior, né? Quanto mais a pessoa exagera, mais os outros gostam. Então é isso que acontece e é isso que é feito.
Então não tenha dúvida que um grupo desse aqui, meu irmão, ele tá ali justamente para soltar essas teorias, para distorcer os fatos e as pessoas que têm razão em diversos assuntos sejam de repente ridicularizadas e caiam realmente em descrédito. Um teorista da conspiração apontou que no episódio 9 da 24ª temporada do desenho, que é relacionada à data 24/9, a trama aborda sobrevivencialistas, pessoas que estão constantemente se preparando para emergências que envolvem rupturas da ordem política e social. Em particular, os personagens discutem uma situação chamada o RAW, sigla em inglês para Sem Estado de Direito, que é como os sobrevivencialistas chamam o colapso completo da sociedade após uma grande catástrofe. No episódio ainda, aparece um dispositivo de pulso magnético que os seguidores da QAnon acreditam que irá causar 10 dias de escuridão, que irão preceder a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. É só absurdo, meus irmãos. A partir daí surgiram as mais diversas especulações sobre o que estaria para acontecer. Os cenários apocalípticos envolvem desde um Armagedon nuclear até uma revolução armada, passando por um reset financeiro e o envenenamento da rede de distribuição de água. Só absurdo, meu irmão. Isso aqui realmente o cara tem que ser muito paranoico para acreditar num absurdo desse. Tem verdades aí nesse meio? Tem, certo? Mas acreditar que isso tem data marcada, meu irmão, é a pessoa se considerar até superior ao próprio Jesus Cristo, ao próprio Messias. Porque ele disse que apenas o Pai sabe o dia e a hora para isso acontecer. Então se tem um conspirador que sabe isso, então ele é superior ao próprio Cristo. No dia que essas coisas tiverem de acontecer, meu irmão, ela vai acontecer de repente, ninguém vai saber data. De qualquer forma, tem muitas verdades no desenho e eu quero colocar esse episódio específico para vocês verem. É o 9º episódio da 24ª temporada. Tive o trabalho aqui de baixar tudo para colocar aqui esse trecho para vocês. E se assim que eu acabar de falar não começar, é porque não passou, tá certo, meus irmãos? Então eu tive que censurar. Provavelmente o vídeo recebeu algum aviso de direito autoral, então eu fui obrigado a tirar. Mas espero que não, vou fazer de tudo aqui que seja possível para o YouTube entender que nós não estamos pirateando o conteúdo, mas sim analisando algumas afirmações que foram feitas e que gerou toda essa repercussão, tá certo? Então vamos ver juntos aqui, porque na minha visão tem muita verdade ali. Vamos lá. O mundo moderno, uma inexorável marcha de progresso. Legal! Ou não. Somos escravos do sistema, perto de supermercados e passando fome. Se fecharem a água, beberemos sangue do nosso gato. Pico do petróleo, sem agricultura local. Ben Bernanke, erupções solares, cigarras de 17 anos, troll mortal. Quem sobreviverá nesse novo mundo? O homem que estiver preparado. Fim, produtora, todos vão morrer. Ai, meu Deus, esse vídeo sem fonte e sem data conseguiu me convencer sem sombra de dúvida. Bom, Homer, o que você faria no caso de um PEM? Pulso eletromagnético. Uma explosão de radiação capaz de detonar todo o sistema elétrico do país. Cortaria meus pulsos, mas como sem minha faca elétrica? Existe uma alternativa. Quando o negócio apertar, o povo em desespero vai limpar todos os supermercados da cidade. Típico do povão. Mas o que vocês não sabiam é que eu ia envenenar toda a água potável. Por isso mesmo que estou bebendo só minha própria urina. Ah, que nojo! Não enxergo que mesmo uma sociedade imperfeita ainda é melhor do que a brutalidade de criar uma nova? Eu, por exemplo, gosto de viver numa civilização e acho que será assim por muito e muito tempo. Tô com fome! Pode comer batata frita ou, se esperar 10 minutos, pode comer todos os cérebros que conseguir. Eu quero os dois! Bom, muito interessante esse episódio e uma parte que tem que ser destacada é o finalzinho, né, do apocalipse zumbi aí, né? Tá vindo um meteoro cheio de zumbi, claro que é uma teoria, mas que não deixa de abordar o assunto. Como a gente já tem observado, está cada vez mais se popularizando essa ideia. Por que será, né, meus irmãos? Mas enfim, vamos aqui voltar para a matéria que continua dizendo o seguinte: até agora não há nada indicando que algo assim possa realmente acontecer. Então a matéria foi feita realmente só para ridicularizar isso aqui. Vamos espalhar. Se fosse uma coisa que tivesse um fundo de razão, fosse uma verdade, a mídia, a grande mídia nem iria falar sobre isso aqui. Mas quando você vê uma matéria aqui, na UOL, na Story, você está vendo que isso aqui é internacional, é porque há uma intenção de que você fique sabendo do assunto, para que quando você tropece em um assunto, principalmente aqueles que não estão despertos, de repente vem por curiosidade, tropeçou no assunto. Hoje está mais difícil, até porque as plataformas não entregam mais esse tipo de conteúdo. Mas ainda assim, quando Deus coloca no caminho dele, ele vê a verdade, ele já esteja calejado, porque afinal de contas ele já leu sobre isso aqui, o que são teorias da conspiração. A teoria da conspiração realmente é uma coisa ridícula, uma coisa absurda.
É o que Alex Jones fez lá com as crianças, dizendo que estavam todas vivas, as pessoas sendo atacadas, né? Ainda com a dor da perda dos filhos, ainda vinham outros paranoicos dizer, olha, como algumas pessoas, né, que foram vítimas relataram em depoimento ao juiz, olha, chegam uns loucos aqui de vez em quando dizendo, olha, eu sei que teu filho está vivo e eu quero ver. Quer dizer, é um absurdo. É uma falta de responsabilidade e estranha muito, porque Alex Jones era justamente o cara que fazia o contrário. Ele ia, né, como ele fez lá no Bohemian Grove, ele foi lá, investigou, conseguiu entrar, conseguiu se infiltrar. E num caso desse, de repente, o cara dá uma mancada dessa, parece, né, até que tá sendo obrigado ou foi pago, até porque ele agora tem muitos bilhões, é milionário, cara. Parece até que alguém o comprou ou obriga a fazer uma coisa dessa para colocar em descrédito o seu próprio trabalho. É o que parece, meus irmãos. Porque não dá pra entender um cara que entra ali, porque se ele fosse pego era tchau e benção, meu irmão. Ele tava arriscando literalmente a vida em entrar num ritual daquele ali, filmar autoridades como ele filmou, mostrar para o mundo, né? Depois encarar o cara pessoalmente como ele fez. E agora dá uma mancada dessa, né? Um caso muito mais simples, que se são cidadãos comuns, ele podia muito bem ter ficado em cima, meus irmãos. É uma pena que eu não possa dar detalhes aqui do caso, mas depois vocês pesquisem, tá no G7, G1, tá em todos os lugares, porque eles estão fazendo questão de criminalizar essas teorias. Então ele vai e dá justamente a munição que o inimigo está precisando. É como se tivesse um cara com uma espingarda no teu rosto e ele atirasse se tivesse sem bala. Aí você, não, mas tá aqui a bala, ó, atira em mim. É o que ele tá fazendo. Literalmente é isso que ele tá fazendo. Então veja um absurdo, né? Por que é que o cara faz isso de repente? Um cara que, repito, se infiltrou ali arriscando a vida, de repente não pôde monitorar se ele acreditava que isso realmente aconteceu, que é um absurdo, na verdade, né? Uma coisa que choca, vê que é uma coisa que choca as pessoas. Por que é que ele tá fazendo isso? Eu acredito que tem motivo, certo? Tem um motivo aí. Ou ele foi obrigado ou foi pago para fazer isso. Não tem outra. Porque é um absurdo o que ele disse. Se tivesse um fundo de verdade, repito, ele mesmo poderia ter monitorado, gravado, né, essas tais pessoas vivas, se realmente elas estivessem, que não estão, e mostrado ao mundo. Ó, aqui, ó, tá vendo? Como a gente tem, inclusive, de astronautas. Eu mesmo fiz um vídeo aqui, mas também foi banido da plataforma. Mas nós tínhamos um vídeo aqui, né, dos astronautas que não faleceram. A gente tem as imagens deles, pessoas, no mínimo, muito parecidas, vivendo em outro lugar. E aí? Pergunta que eu faço. E aí, né? Alguns estavam até no Canadá, meus irmãos. A gente mostrou aqui, olha, tem as imagens. Esse aqui era fulano de tal, agora é fulano de tal. Olha a imagem dos dois. Vê se não é parecido, a mesma idade e tal. A gente mostrou isso aqui. Então, no mínimo, ele poderia ter feito isso. Mas por que não fez? Aí, meu irmão, fica a pergunta. Sobre o Simpson, não tenho dúvida que não vai acontecer nada. Nem se preocupe, meus irmãos, porque isso aí realmente está nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Esse negócio de ficar marcando datinha, eu acho ridículo, patético de quem faz. É muita falta de simancol. E mais ridículo do que isso, apenas quem acredita e segue esses caras que ficam dando data. Então, não tem essa de data não, meus irmãos. Vai acontecer muitas coisas sim, nós sabemos disso. O sistema está todo montado para isso. Inclusive a mente das pessoas estão aptas a aceitar essas coisas. Mas essas coisas que ultrapassam isso como fim realmente, aí tá na mão de Deus, tá certo? Então é isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião, eu faço questão de saber. E nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5h30 da tarde. Um abraço, meus queridos irmãos, você que gosta do nosso trabalho e acha que é importante que a gente continue, se torne membro, ajuda muito o canal. Se não puder, deixa o like, deixa o comentário, isso ajuda muito também. Compartilha, tá certo, meus irmãos? Um abraço, seguimos juntos e fui!